O deputado Magno Bacelar se defendeu das acusações de falsidade ideológica feitas pelo Ministério Público referente ao período em que o parlamentar foi prefeito da cidade de Chapadinha. Choveu, os índices pluviométricos altíssimos. Evidentemente, houve desmoronamento de casas, tanto na periferia da cidade, como o estrago, como as estradas. As plantações foram destruídas. 300 famílias receberam cesta básica, receberam colchões, e as casas que foram destruídas. Mas o Ministério Público, a doutora Doraci Menezes, que era a promotora do município de Chapadinha, entrou contra o prefeito Magno Bacelar, imaginando que eu tinha interesses através de evitar processos licitatórios. Fizeram a sua parte. Nós aceitamos. Depois que a doutora Doraci, ela entrou, eu procurei a promotora de justiça e revoguei o meu decreto. O deputado Roberto Costa protestou contra a postura do candidato ao governo estadual, Flávio Dino, que está processando 2 blogueiros por calúnia e difamação. Quem deseja ser governador tem que entender, tem que compreender que é uma pessoa pública e que está passivo de críticas também da população e da imprensa. Eu acho que todos os deputados aqui desta casa também, e eu me coloco também no meio de todos os deputados, de todos os colegas aqui, já foi criticado. Eu não digo aqui que o ataque tivesse sido pessoal, que tenha sido em alguma questão familiar, que eu não concordo. Mas nos atos públicos, isso é direito da população ter acesso às informações. O deputado César Pires discutiu a PEC 215, que tramita no Congresso Nacional e muda a regulamentação das terras indígenas no Brasil. O parlamentar alertou para a necessidade de acompanhamento junto à FUNAI para a justa demarcação de terras. Caso contrário, o Maranhão vai perder milhares de hectares. É preciso que todos que tenham bom senso, como sei que tem, e que gostam dessa área, que compareçam a discutirmos aqui com o Congresso Nacional, que virá aqui, essas questões de remeter ao Congresso e não deixar mais dentro da FUNAI esse tipo de procedimento. Senão vão tomar metade do Maranhão, escutem só, a metade do Maranhão, porque os antropólogos têm ideologias voltadas a tomar a terra dos indígenas, como as questões remanescentes. E o Brasil é um dos únicos países do mundo que faz esse tipo de procedimento e não dá a contrapartida para a sociedade nativa também dali daquela região, como está acontecendo. Sobretudo aos colegas deputados que mexem, que bolem politicamente com aquela região. O deputado Neto Evangelista também discutiu sobre o processo de desintrusão de terras indígenas, determinada pela Justiça Federal. O deputado alertou para um possível conflito caso o governo não intervenha no processo. Se o governo do Maranhão não quiser que o Maranhão seja mais uma vez notícia nacional por derramamento de sangue, que a governadora intervenha, entre em contato com o ministro da Justiça, porque o ministro da Justiça tem poder para parar a desintrusão nas terras do Maranhão. O Maranhão corre o risco, mais uma vez, de ser motivo de imprensa nacional por derramamento de sangue. Fica o alerta na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu peço a sua intervenção também nesse sentido. Não permitamos que conterrâneos nossos maranhenses sejam vítimas do que está acontecendo agora nessa desintrusão aqui no estado do Maranhão. O deputado Otelino Neto se pronunciou sobre as divergências nos dados oficiais dos números da violência em São Luís. 2010 para 2013, quase dobrou o número de mortes violentas, em particular de homicídios, na região metropolitana. Isso sem falar de outras regiões do estado, onde também os números já são assustadores. Em 2010, foram 535 mortes violentas. Em 2011, 655. Em 2012, 687. E em 2013, espantosamente, subiu de 687 para 984.
o que evidencia o descontrole do Estado com relação à violência e à falta de política de segurança pública no Estado do Maranhão. A crise no sistema prisional voltou a ser foco de debate no plenário, dessa vez durante o pronunciamento da deputada Elisiane Gama. Nós não tivemos efetivamente um relatório que, aliás, não aponta efetivamente soluções para o sistema. O relatório efetivamente não apresenta nenhum dado novo, na verdade. Coloca basicamente a quantidade de policiais que nós temos no Maranhão, que todo mundo já sabe, a quantidade de agentes penitenciários que todo mundo já sabe. Quer dizer, não há efetivamente um dado novo, uma denúncia específica que, aliás, eu particularmente esperava isso. Eu tive na reunião que aconteceu na OAB e uma das grandes preocupações que a gente tem apresentado aqui, há rebeliões de uma forma rotineira no sistema prisional, os inquéritos que a gente precisaria, na verdade, ter respostas, nós não temos nenhuma resposta desses inquéritos que deveriam ser, na verdade, conclusivos e saber efetivamente as razões reais e, ao mesmo tempo, apontar, responsabilizar os culpados em relação a essas rebeliões. Quem também manteve o foco na segurança pública do Maranhão foi o deputado Rubens Pereira Júnior, que apresentou números que comprovariam a fragilidade do sistema. O Estado do Maranhão tem a menor taxa da população carcerária do país. Portanto, em tese, deputado Alberto Costa, era algo que poderia ter sido planejado e evitado. Vamos lá, dando continuidade. Tem a pior taxa de policiais militares por habitantes do país. Nenhum estado do país inteiro tem tão pouco policial como no Maranhão. E não há segurança pública sem policial militar. Não há. Alguém duvida disso? A fórmula da governadora Rosiana Sarney de tentar fazer segurança pública sem policial militar fracassou, não deu certo. Sigamos adiante. Tem a segunda pior taxa de policiais civis por habitante do país. Sem polícia civil não há segurança pública. Não há investigação, não há punição. Os processos são mal feitos, mal elaborados. O judiciário não condena da forma que deve. E ainda há uma fuga de tarefas, uma fuga de deveres. A deputada Vianney Bringel chamou a atenção sobre os problemas relativos ao setor de atendimento pediátrico em São Luís. O deputado Afonso Manuel interveio no pronunciamento, contestando as afirmações de Vianney Bringel. O levantamento que foi feito pela equipe apresentado à secretária de Saúde é que essa área que concentra a pediatria infantil do Socorrão 2, a senhora mencionou muito bem, a senhora tinha os números dos médicos, que era 21 pediatras e mais 9, mas não sabe o quanto de cirurgia é feito. Então, o que vai acontecer lá? No lugar da unidade de pediatria, o que tem? A senhora é médica. Quase 60% do atendimento do Socorrão é de traumatologia. Aquele Socorrão fica entupido de traumatologia. Então, uma parte dessa pediatria uma parte não, quase tudo vai ser da traumatologia, operação de joelho, de moto, a senhora sabe que lá no interior, aqui na capital, é desarme de moto todo dia, e uma pequena parte vai ser feita para dividir a entrada das pessoas no Socorrão 2, porque entra todo mundo, uma pessoa que precisa de atendimento imediato, entra junto com uma que não precisa de atendimento imediato. Então, além de ser usado para traumatologia essa área, ela vai ser usada para ter 2 entradas no Socorrão 2. Em seguida, o deputado André Fufuca continuou o debate sobre a assistência às crianças do Maranhão. E eu relembro, a quem não lembrar, que esta mesma casa, há 2 anos atrás, quando eu presidia a Comissão de Saúde, nós intercedemos junto ao Ministério Público para que o serviço de hospitais privados, que haviam sometido da questão pediátrica, voltassem a funcionar. E após uma longa batalha, os serviços privados voltaram a funcionar. Nós estamos falando aqui de um hospital que recebe os 217 municípios do nosso estado. Nós estamos falando de um hospital com a demanda de milhões, de milhares, dia a dia, mês a mês, ano a ano, de maranhenses e pessoas de outros estados. Nós não estamos falando aqui do hospital privado, como eu falei há 2 anos. Então, é necessário que se faça aberto o que é do povo, o que é público, o Hospital Público Socorrão 2.
Durante as votações da ordem do dia, o projeto de lei número 012 de 2014, de autoria do deputado Edilásio Júnior, foi aprovado após análise da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto permite à Assembleia Legislativa a votação indireta para o governo do Maranhão. Projeto de lei 012 de 2014, de autoria do senhor deputado Edilásio Júnior, foi aprovado, senhor presidente, por unanimidade, os membros da comissão, o deputado Wander Ribeiro, Alexandre Almeida, J. Pinto, Rigo Teles, Otelino Neto Evangelista, Francisca Pinto, com as alterações já descritas aqui. A matéria em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vou submeter logo ao segundo turno a redação final. Em virtude do projeto número 12 de 2014 ter sido aprovado com a alteração sugerida pelo relator da comissão, eu submeto à deliberação do plenário o parecer de redação final 022, referida à proposição. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a redação final.